A Lei Maria da Penha é um marco no combate à violência contra a mulher, mas apesar das punições previstas na lei e das medidas protetivas aplicadas, muitos homens continuam agredindo suas mulheres ou ex-mulheres e até matando-as. O titular da segunda vara de violência doméstica e familiar, Marcelo Gonçalves de Paula, criou vários projetos para tentar ajudar na solução desses conflitos antes que eles cheguem a um feminicídio. E é com ele que eu converso agora. Olá, doutor Marcelo. Olá. Em princípio, eu gostaria que você falasse com a gente sobre a Lei Maria da Penha. Ela é um marco, todos sabemos que ela foi uma conquista, mas ela tem sido efetiva? Ah, com certeza. Quando ela ingressou no nosso ordenamento jurídico de 2006 para frente, nós tivemos aí mobilizações enormes, o que trouxe aí vários e vários marcos no decorrer da base estrutural dessa legislação para nós. Desde do impedimento à revitimização ocorrida em 2010, os crimes que foram inseridos no Código Penal, né, as injúrias e outras formas de penalização, o crime que inclui a violação de medida protetiva, que ocorre também em 2019. Em 2015, nós inserimos as qualificadoras de feminicídio no nosso Código Penal também. Enfim, são inúmeras as evoluções que ocorreram a partir desse marco, além de toda essa forma de enxergar e essa maneira de ver, né, o enxergar, já dito, ver essa mulher não mais como um objeto, como uma coisificação. Vocês já perceberam que através desses movimentos nós temos agora um respeito maior, inclusive na publicidade, onde não é colocada a mulher ainda com maior destaque nessa objetificação, como a gente via exemplos que a gente tinha de comerciais de cerveja e de outros em que colocava, né, a beleza, os atributos de beleza corporal como uma forma também de objeto de comercialização. Então, a partir dessa legislação, a gente ganha esse reforço, essas ações afirmativas, no momento em que a gente consegue inserir no nosso universo jurídico esse maior respeito e a busca pela igualdade de gênero. Está faltando aí, está faltando fazer cumprir essa lei, está faltando o temor à lei, o que acontece? Nós temos que ter consciência de que nós estamos diante de um fenômeno cultural e passado de gerações em gerações, que é a estruturação de um sistema, de uma sociedade patriarcal. O machismo não é um fenômeno da cultura. E aguardar um resultado rápido de um fenômeno como isso é enxergar um imediatismo que não vai acontecer. Mas a cultura ela tem que ser modificada. Então, essas campanhas, essas mobilizações nas escolas e em todos os espaços públicos, a própria imprensa divulgando e dando maior visibilidade, faz com que a gente passe a tratar de maneira diferenciada e aí a gente encontre aí novas respostas e novas formas de repensar essas estruturas machistas. E a gente teve esse mês agora a alteração da Lei de Diretrizes e Bases, em que incluiu, no mês de março, em todas as escolas agora, a tratativa referente à violência doméstica e familiar. Então, nós agora temos a legislação nacional, o que possibilita os estados de incluir também na educação, seja base, médio, enfim, dá essa possibilidade que os professores, os formadores de opinião, tragam nessas crianças e adolescentes uma formação diferenciada do que todos nós tivemos aí no decorrer da história. Passa a ser uma disciplina escolar, doutor? Passa a fazer parte do currículo escolar, ter uma semana nesse mês para tratar da violência doméstica e familiar. Passa a ser obrigatório em todas as escolas nacionais.
Nós não tínhamos ainda a legislação e nós conseguimos implementá-la este mês e já foi aprovada e sancionada. Então, agora, todos os estados e municípios têm essa possibilidade de incluir nos currículos escolares essa conscientização, essa tratativa que vai buscar dar maiores reflexões às crianças, meninas e meninos, né, as opções dos gêneros, para que tenham uma consciência desse fenômeno cultural que é o machismo, o patriarcalismo, que leva, consequentemente, às violências nos lares. Esse número hoje que a gente tem alto de mortes de mulheres pelos parceiros, eu acredito que poderia ser ainda maior se não houvesse a lei? Não é por causa dessa questão, porque, veja bem, a gente tem que tratar de um fenômeno em que o feminicídio passou a ser inserido no nosso ordenamento jurídico em 2015. 2016, 2017, o Conselho Nacional de Justiça passou a exigir dos tribunais de justiça que fizesse a inserção nos sistemas para que a gente pudesse, de fato, ter uma quantificação desse delito, para que pudesse ter nos sistemas a possibilidade de visualizar qual era esse crime e a forma como era. Porque até 2015 nós tínhamos o crime de homicídio sem as qualificadoras de feminicídio. Então a gente não tinha ainda essa quantificação. Muitos feminicídios foram incluídos como homicídios de 2015, 2016, até que agora, 2021, a gente começa a ter uma informação nos nossos sistemas mais precisa. E não é só a questão envolvendo o feminicídio, a gente tem que ver a violência doméstica não se restringe ao feminicídio, restringe à violência física, patrimonial, moral, sexual e outras que são inseridas na própria Lei 11.340. O feminicídio é uma fração, claro que é a mais grave no contexto de violência doméstica familiar, mas ele é a menor. As maiores violências no contexto de violência doméstica estão em ameaças, lesões corporais, vias de fato, e essas que são praticadas no universo virtual também, com esses crimes cibernéticos, em que a gente tem a calúnia, a difamação, as injúrias, e todas essas que são praticados de forma numa relação familiar, mas não tão grave como a questão do feminicídio e da tentativa do feminicídio. Então, não podemos restringir violência doméstica a essa qualificadora do feminicídio, porque as outras formas de prática de violência são ainda maiores. As outras práticas que o senhor colocou, que tipo de punições têm sido aplicadas? Desde de detenções, reclusões, inserção desses agressores, das pessoas agressoras em grupos reflexivos, as medidas protetivas aplicadas, os distanciamentos, as monitorações eletrônicas. Enfim, nós temos um aparato enorme à disposição e que possibilita aí conter esse avanço e até mesmo reduzir esse avanço com essas estruturas que são disponibilizadas pela legislação. O que nós já constatamos é que a violência doméstica e familiar entre as pessoas com relações íntimas de afeto, maridos, namorados, ex-conviventes, elas são menores durante esse período, claro que agora elas aumentaram, mas durante o início da pandemia, até o início desse ano, as relações parentais entre pais e filhas, filhos e mães, avós e netas e netos, elas tiveram um aumento considerável. Então, a violência doméstica e familiar, com o retorno dessa família à convivência no único local, fez com que também essas violências tivessem essas diversificações, saindo um pouco do universo das relações íntimas de afeto para ficarmos também com grande número nessas relações parentais.
O senhor criou alguns projetos aí dentro dessa questão da violência, do combate à violência contra a mulher, e entre eles tem um projeto que o senhor criou muito interessante, que é a audiência de fortalecimento. A chance da mulher falar para o agressor aquilo que ela gostaria de falar. Como é que funciona essa audiência? Essa audiência foi criada nesse ano 2017, foi inovação, né, trazida e reconhecida pelo nosso Conselho Nacional de Justiça. E até 2016, 2017, nós tínhamos um movimento que era contrário a essa participação da mulher e do agressor numa mesma audiência. No entanto, havia uma demanda enorme nos juizados, nas varas especializadas, de mulheres que queriam falar e desabafar diante daquele agressor, porque ela era sempre submetida a essa escuta durante anos e anos de convivência. Então, ao desenvolver esse projeto da audiência de fortalecimento, ela foi um marco porque, através dela, a gente mudou o protagonismo, colocou a mulher como sendo a protagonista na relação durante a audiência e ela falava e ainda fala nas que acontecem e desabafa, faz toda a sua catarse naquele momento diante daquele agressor, diante daquele opositor e opressor que não deixava falar. Então, essa audiência tem esse diferencial em 2017. Claro que agora outras também foram desenvolvidas, dando também essa oportunidade. Então, a gente rompe com essa lógica do machismo, que é a submissão dessa mulher diante desse homem opressor. Então, ela traz essa possibilidade. E o que ela traz também de diferente é que, após essas audiências, tanto os agressores quanto as mulheres vítimas são encaminhadas a grupos reflexivos, que são compostos por assistentes sociais e psicólogos que trabalham toda essa saúde mental ali afetada nessa relação que foi tão prejudicial para ambos naquele momento. Depois, após passarem por essas sessões, retornam para a gente esses relatórios e aí é feita uma análise da manutenção ou não das medidas e dessa possibilidade. Então, trouxe também para esse contexto a visão de saúde mental. Por isso que ela teve essa grande receptividade e gerou esse marco e daí para frente possibilitou outras ideias também de colocar mulheres que precisavam falar e desabafar frente a frente aos homens. Essas audiências só devem acontecer em casos específicos em que não seja de grande violência, não é, doutor? E tem como elemento também que a mulher queira fazê-la, ela não é obrigada. Então, se ela tiver essa demanda, tiver essa necessidade de falar, ela é realizada. E há casos em que foi feita audiência de fortalecimento e, posteriormente, o relacionamento foi restabelecido ou, apesar de não ter sido restabelecido, essas pessoas conseguiram conviver daí para frente. E agora tem a Justiça Restaurativa, que foi lançada no mês de março, né? Outra inovação que fizemos foi trazer para o Sejusc as demandas de violência doméstica que tenham um reflexo nas varas de família. Por quê? Se nós estamos diante de um centro de cidadania e justiça, por que não levar essa possibilidade de resolver situações de família que tem como estrutura conflituosa a violência doméstica, para que essas pessoas, com mediações, conciliações e outros procedimentos restaurativos e sistêmicos, a possibilidade de chegar também a um consenso e a uma forma de se mediar, de se comunicar, para que evite, às vezes, essas questões de família relacionadas a uma guarda, a alimentos, a uma partilha, enfim, e que, não sendo solucionados, refletem na violência doméstica. O que levou o senhor a criar esses projetos
tendo como foco o homem, né, a educação do homem? Eu sempre falo assim, quando participo, que a gente vai se ressignificando. A reconstrução é nossa mesmo. Ao levar isso e ao levar essas formas de humanização e de compreender o conflito, eu também evoluo a cada momento com esses mecanismos. E trazer essa dignidade a todas essas pessoas envolvidas é uma forma também de me espelhar, de me enxergar como homem, como fruto de uma sociedade e de uma cultura machista e patriarcal, que precisa, a partir de nós mesmos, esse exemplo de mudança de paradigmas. E proporcionar isso e numa ação afirmativa e colocada no contexto de igualdade de gênero feminino, porque os movimentos feministas não buscam a superioridade sobre o gênero masculino. O que se busca é uma igualdade. E a igualdade de gênero, ela é muito mais livre, muito mais leve e muito mais passível de uma convivência harmônica entre todos nós. A sobreposição, a imposição, a forma grotesca e violenta com que a gente vê essa prática, né? Nós temos a comunicação não violenta, CNV, mas a gente também tem, nesse contexto daí, a comunicação machista com essa toda imposição. Então, o que me leva a tudo isso é a minha própria ressignificação como homem, que vem a cada dia mais desconstruindo essa cultura machista da qual eu fui criado e me reconstruindo numa nova cultura de igualdade de gênero. Você quer deixar uma mensagem? Eu peço a você, pessoa que tem a opção de gênero, não se sinta menor e nem se subponha a um sistema tão opressor como esse. Você tem direitos, você também tem suas obrigações, mas faça-se, reafirme no sistema. Não só as vítimas de violência doméstica e familiar, mas você também que é submetido a esse racismo, a essa violência etária e todas as outras que devem ser buscadas nos sistemas de justiça para que a gente possa modificar ainda mais a sociedade não sobreposta por pessoas que se acham donos e dominadores de certos padrões de comportamento. Padrão de comportamento e padrão igualitário, um padrão em que se traz dignidade às pessoas e que vocês e todas essas pessoas inseridas e aqueles ainda que querem submeter essas pessoas tenham a grande atenção de que todos os nossos sistemas de justiça estarão aqui abertos para receber essas demandas e, consequentemente, agirmos nessa luta aí pela descriminalização e nessa luta pela busca de igualdade de gênero e pelas ações afirmativas dessa maioria que tem minoria para serem atendidas por todas as estruturas colocadas à disposição de todas e de todos. Muito obrigada, então, doutor Marcelo. Este foi mais um Fato em Foco.